ITMC, questão 4, 2023, grade 11, seja ITMC, pontos do plano, e O, a origem do plano. Se os vetores OI, OT, OM e OC, dado pelos seus versores unitários aqui, então, qual das abaixo é verdadeira? Observe que as alternativas, quer dizer, 4 delas estão dadas em função de ITMC, que é a figura formada unindo-se os pontos, as extremidades de cada um dos vetores, ou seja, o I, o T, o M e o C. Né? Então, veja bem, antes de começarmos a resolver, só uma análise direta, né, dessa questão. A questão letra B, ela não é verdadeira. Por que não é verdadeira? Primeiro, sabemos da geometria que todo quadrado é um losango, no caso aqui o rhombus é um losango, e todo quadrado é um retângulo. Então, mas lógico, nem todo losango é quadrado e nem todo retângulo é quadrado, mas se é quadrado, tecnicamente é losango. Então, não pode ser quadrado, porque então seria também losango. Bem, a segunda situação, as outras alternativas é um pouco mais complexa, mas a gente sabe que a letra, se for letra C, não é a letra A, então, lógico, não vamos ao mérito. Mas se analisarmos aqui os vetores em função das suas unidades, se não tivermos muita afinidade com a álgebra vetorial, podemos fazer a análise no ponto mesmo, no plano mesmo. Né? Vamos colocar o plano aqui e vamos definir o vetor I como sendo o vetor unitário, com unidade para a direita, enquanto que o vetor J, o vetor unitário, com unidade para cima. Desta maneira, podemos colocar os vetores OI, OT, OM e OC aqui no plano. Por exemplo, vetor I, ele é menos 2I e menos J. Ora, se o I é 1 para a direita, então menos 2 é para a esquerda, enquanto que menos J é 1 para baixo. Então, esse aqui seria o ponto I. E o vetor OI seria esse vetor até aqui. Da mesma maneira, o M, né, o T, aliás, será 4i. Então, a partir da origem, que é aqui, nós teremos 4 unidades bem aqui. Então, aqui é o ponto T. Então, teríamos esse vetor aqui como sendo o vetor OT. Aí, o OM, teremos 3 e 3. 3 está bem aqui e 3 está bem aqui. Então, nós temos esse ponto aqui como o ponto M. Portanto, esse seria o vetor OM. E aí, o ponto OC seria menos 3, ou seja, até aqui, e 2, portanto, esse lugar bem aqui, o ponto seria o ponto C. Esse aqui seria o nosso vetor OC. Lembrando que a figura em questão, ela é definida pelas extremidades dos vetores. Então, vou mudar a cor aqui para uma outra cor, não azul, para não confundir com o do plano, pegar o verde, por exemplo. Então, ligando o I com o T, nós temos essa estrutura. O T com o M, temos a estrutura. Lembrando aqui que eu vou colocar isso aqui é um vetor, né? O IT e o TM. E aí eu teria o TC, o MC, que seria esse outro vetor aqui, e o CI, esse outro vetor, fechando aqui essa estrutura. Bem, para analisarmos se é um paralelogramo, um retângulo, ou mesmo um losango, poderemos, vou mudar aqui para a cor amarela e vou também mudar para não apontador, desculpa, para o marca-texto. Se a gente olhar aqui, essa estrutura formada abaixo do vetor IT, nós temos que ele é definido por 6 unidades para a direita e uma para cima. Enquanto que o vetor TM, ele vou mudar só a cor aqui, ele é definido como sendo uma unidade para a esquerda, e 3 para cima. Portanto, é óbvio que não é um losango, né? Não é um losango, então, portanto, só voltando a cor, a alternativa D também está descartada, né? Então, sobrou um retângulo ou um paralelogramo. Lógico, você está dizendo que a letra A não é um paralelogramo, é um paralelogramo, mas não é nem um retângulo, nem um losango, enquanto que a letra A diz que é um retângulo, mas não é um quadrado. Bem, para sabermos se esse retângulo aqui, se esse paralelogramo é retângulo, teríamos que saber se este ângulo em questão é 90 graus. Mas como é que você sabe que é um retângulo ou um paralelogramo? Básico, veja, esse tamanho, né, e este tamanho são o mesmo, 6 por 1 para baixo. Só que os vetores são simétricos. A mesma coisa, esse vetor 1 para a esquerda e 3 para cima é 1 para a direita e 3 para baixo. Então, de fato, ele é um paralelogramo. Agora, se é um retângulo ou não, precisamos avaliar se essa estrutura aqui é 90 graus,
que é a mesma daqui, claro, né? É 90 graus ou não. Como é que eu sei? Aí eu tenho que analisar o ponto de vista vetorial. Por exemplo, eu sei que se eu tiver vetores A e o vetor B e fizer o produto escalar desses vetores, para que esse produto exista, ele tem que ser diferente de zero, porque em zero significa, se for igual a zero, por exemplo, se o produto escalar for igual a zero, então o ângulo, né, o ângulo entre A e B, esse ângulo, colocar assim a estrutura, a notação de ângulo é assim, o ângulo entre A e B, ele será igual a 90 graus, se o produto escalar for zero. Caso seja diferente de zero, não é 90 graus. E, claro, se não for 90 graus, então é um paralelogramo. Mas quem seria o vetor A e B? Vou pegar o vetor aqui em questão, o vetor IT, que representa esse meu lado aqui, enquanto que o outro vetor é o vetor TM, que representa o outro lado. Agora, igual, né, eu não sei quanto que vai dar isso, mas uma coisa é certa, eu vou escrever separadamente aqui, o IT, ele vai ter as seguintes coordenadas. Veja, como nós vimos aí que ele sai do ponto I vai até o ponto T, ele tem 6 para a direita e 1 para cima. Então, será 6I mais J. Enquanto que o vetor TM, ele terá 1 para a esquerda, ou seja, menos I, e 3 para cima, mais 3J. E quando eu faço esse produto escalar, eu terei 6I mais J, né, escalar, menos I mais 3J. Ora, o produto escalar eu multiplico apenas os valores, né, os módulos aqui, no caso, não os módulos, mas os valores de I e J, então terei 6 vezes menos 1, esse resultado será menos 6, 1 vezes 3, esse resultado aqui vai dar 3, então menos 6 mais 3 é menos 3, e isso aqui significa dizer que esse produto escalar, ele não tem como resultado zero, o que significa dizer que não é 90 graus, né? O ângulo é diferente, o ângulo ele é diferente de 90 graus, portanto, teremos aí um paralelogramo. Isto significa que nós temos a alternativa correta, letra A.